de Deus! Nesse dia 6 de junho de 2025, vamos para mais um devocional do dia que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 9 e 10, que está escrito assim na palavra de Deus: Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa passagem ela nos prova que o apóstolo Paulo, tanto nesta passagem, como também nas cartas aos Coríntios, Efésios e outras cartas, outras igrejas também, nos prova o quanto o apóstolo Paulo muitas vezes desejava ir ter com as igrejas, os irmãos das igrejas, mas como ele vivia o apostolado, então cada hora ele estava num lugar. E nós podemos ver o quanto que ele sentia no coração dele o desejo de estar com os irmãos, mas nem sempre ele estava. E nós estamos vivendo um tempo hoje em dia que as pessoas elas estão mal acostumadas. As pessoas não sabem servir a Jesus se não tiver um pastor em cima, se não tiver um presbítero, um pastor em cima, um missionário. Mas o que essa palavra nos impulsiona nesse dia a entender? Que perto de pastor ou longe de pastor, você deve continuar sendo cristão. A tua força, o teu ânimo, não deve estar embasado em pastor. A tua força, o teu ânimo deve estar embasado na sua salvação, na tua corrida com Cristo. Você deve manter a tua vida no altar do Senhor todos os dias, independente se o pastor está por perto ou não. Aquelas igrejas, elas se viravam lá. Elas se viravam com presbítero, com irmãos. Nem sempre eles tinham a figura de um pastor por perto. Muitas vezes eles passavam ali sozinhos, mas eles continuavam sendo cristãos. E as pessoas hoje em dia estão muito mal acostumadas. Se o pastor não vier na minha casa, se o pastor não vier, eu não vou mais na igreja. Se o pastor não me visitar, sai deformando o pastor. Misericórdia. Aonde os cristãos estão com a cabeça hoje em dia de se não receber uma visita, vai defamar o pastor. Tem que tomar cuidado, porque nós temos que entender que uma vez que você conheceu a Cristo, você deve fazer a sua caminhada. Você deve fazer a sua caminhada com Jesus. Você não pode ser uma pessoa totalmente dependente de alguém. Você deve ser alguém que mesmo na falta de um pastor, você continua sendo de Deus. Você continua sendo um homem de oração, uma mulher de oração. Você continua congregando, você continua participando dos cultos, dos estudos. Independente se há uma visita ou se não há uma visita. Por quê? Porque se nós formos olhar para a palavra de Deus, as pessoas não ficavam presas ao apóstolo. Elas seguiam com as suas obras. Elas manifestavam a cada dia as suas obras diante do Senhor, porque é a Deus que nós vamos prestar contas. É Ele que vê todas as coisas. É Ele que nos vê quando o homem não nos vê. Então, se nós trabalharmos de uma forma que esse temor acrescente no nosso coração, nós não vamos depender de ninguém para sermos santos, nós não vamos depender de ninguém para viver a nossa vida com Cristo, uma vida de excelente comunhão. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que é a pastora Maria Paiva. Quero orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, visita essa pessoa que está neste momento, Senhor, orando comigo. E em nome do Senhor Jesus, que esta pessoa, Senhor amado, venha, Senhor amado, ter esse entendimento
de estar, Senhor, sempre no mesmo posicionamento, como um servo de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, independente se tem alguém por perto ou não. Eu te peço em nome do Senhor Jesus e te dou graças. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, tenha um dia de bênção e de vitória e não se esqueça, compartilhe esse devocional. Amém?